hoje. Não, Que é algo puxa que aí. muita gente vê o pastor Morra, né? Mas a gente... Onde começou a tua conversão? Como que foi essa história? Olha o Geraldo lá, ó. Aqui, ó. Tiraram. Já? Como foi essa história? É Como quem que está foi olhando essa no história? telão aqui que está De tendo você um conhecer delay. Jesus, como que foi esse timing? Hoje é pastor Morra, todo mundo olha pastor Morra, mas como que... Cara, você conheceu Cristo ali, desde então foi a tua conversão. Olha o Geraldo lá na tela, lá, ó. Esse é o Geraldo. Tá, entendi. Tá bom, é você mesmo, cara. O pastor falou, já era, tá falado. A gente vai achar um pro Jorge Fora, aqui, uma história Ó. bonita pro Jorge. Como foi minha conversão? Vou te dizer Isso. assim, foi uma coisa meio maluca, mas é bem interessante. Na verdade, assim, eu nunca fui um seguidor do islamismo, né? Mas eu ia com meu pai, levava o meu pai para os eventos que tinham na mesquita, né? Ele ia numa mesquita que é lá em São Miguel e tem outra na Vila do Estado, mas ele ia muito lá em São Miguel. Estou apontando, não sei nem se estou apontando para o lado certo. Mas aí o que acontece? Eu sempre busquei alguma coisa assim, né? E eu vou falar, antes da minha conversão, nessa busca, eu tinha 14 anos. Engraçado que nessa hora eu não posso dizer que eu estava buscando alguma coisa, mas eu tenho a impressão que eu encontrei alguma coisa. Foi muito louco, essa história ela é bem interessante. Porque eu tive a oportunidade, com 14 anos de idade, de ir para o Líbano. E aí, na ida para o Líbano, foi na ida. Na ida eu passei no Egito. Fiquei 2 dias no Egito. E aí eu vou falar uma parada aqui que é exatamente sobre algo espiritual. Porque eu tive 2 sentimentos muito diferentes quando eu pisei no Egito e tive 2 dias ali andando pela esfinge, fui até as pirâmides, fiz a parada, foi um tour de um dia e meio, correndo nessas paradas, vendo até o jeito, né, de como as coisas acontecem lá, um pouco da corrupção do próprio povo, assim. E eu não sabia nada dessas coisas, mas aí no Egito, começo a sentir o que eu vou descrever agora, né? Porque na época eu não sabia o que era, mas era uma coisa meio ruim de sentir. Mas agora eu posso dizer que era um peso espiritual que eu vivi naquele dia. Isso com 14 anos. Com 14 anos. Porque eu falei, cara, esse lugar é pesado, esse lugar é esquisito. Apesar de ser uma viagem legal, estava com meus primos viajando e tal. E não era um clima gostoso, cara. Uma parada estranha. Me diverti no geral das coisas, mas eu me lembro disso. E também me lembro que quando eu pisei no Líbano, aí eu fiquei 30 dias no Líbano. E ali, o Líbano fala muito do cedro do Líbano, fala que Salomão construiu o palácio dele nas florestas do Líbano. Então tem toda uma história ali que eu descobri depois, lógico. Mas no Líbano eu sentia uma paz, cara. Era engraçado isso. E aí eu comecei a entender um pouco que era por causa dos lugares, talvez, que tivesse contado a história de Jesus e né, de todos os nossos antepassados, vamos dizer assim. E eu senti uma paz quando eu estava no Líbano. E aí eu pude perceber um pouco essa parada espiritual. Aí mais adiante, né, voltei para o Brasil, lógico, tal, foi um mês ali só. Eu ali com 16, 17 anos, eu sempre tive muitos amigos japoneses, assim, né? Meus amigos e tal. E aí a mãe de um amigo japonês, ela era do Seishonoye, negócio de budismo e tal. Eu fui no Seishonoye, fui em alguns lugares e tal. E aí, com 19 anos, eu fui convidado pelo mesmo primo que foi comigo no Líbano. Ele se converteu por um mês. Talvez ele esteja escutando aí, talvez está assistindo, quem sabe. Está online. Ele mora lá em Boiçucanga, é fotógrafo, tal, Munir. Aí ele se converteu por um mês. E nesse mês que ele se converteu, ele, cara, foi o evangelista do século, assim, né, cara? E uma das coisas que ele fez foi, preciso te levar num lugar e tal, e era na Renascer. Aquele crente primeiro amor. Né? E aí, lá em 1991, 90 ou 91, acho que foi em 91. E foi na Renascer, que ele me levou naquela segunda-feira, onde era o rock and roll, a galera chegava ali, era uma loucura aquilo ali. E era a igreja mais jovem que tinha, tal, e os jovens realmente iam lá, e eu colei ali, eu tinha 19 anos, estava no primeiro ano de namoro com a minha esposa, que é a minha esposa, a Claudinha, a pastora Cláudia.
mãe dos meus filhos aí. E ela ali novinha, e eu também, vamos lá, vamos. E aí, cara, ele me levou, eu entrei na igreja. A hora que eu entro, começo a chorar e me esconder da minha esposa. Assim, E essa foi a primeira vez. a que você primeira entrou numa vez, eu igreja, nunca tinha... E você já estava com a Claudinha? Eu não sabia quem era Jesus, cara. Já estava com a Eu não pastora? estou exagerando. E Já tava estava com a pastora, já. Eu não estou exagerando, eu não sabia quem era Jesus, porque era proibido falar de Jesus em casa. Eu nem sabia por que era proibido, mas era proibido, eu não falava. E nem meu pai sabe por que era proibido, porque no Alcorão tem Jesus. Depois, agora ele não proíbe mais, né? Agora vem até aqui na igreja. Essa poltrona aqui eu chamo de poltrona da salvação, é muito legal. E aí, onde é que eu estava? Eu estava da no... primeira Nascer, vez que você entrou é, lá, eu entrei- esconder o rosto e tal. chorando e, pô, cara, por que eu tô chorando, cara? entendendo Minha, nada. nossa, a minha mina não pode ver eu chorando. Eu falei, pô, como assim, cara? Tava 8 meses com ela, 1 ano, sei lá. Falei, vai me ver chorar? Por que eu tô chorando, cara? Não é possível. Eu tentei me esconder e não tinha ideia porque eu tava chorando. Porque eu entrei, tinha uma guitarra tocando, um rock and roll ali, era o Resgate, banda Resgate da época. E um rock and roll, e tava no solo de guitarra. Não ouvia um Jesus, eu não sabia quem era Jesus, não ouvia não um tinha Jesus. ninguém cantando. Nada. E eu entrei. E aí, na hora que eu dou uma bisoiadinha para a Cláudia assim, pô, tá ela chorando também. Falei, ufa, tá bom. Não tô sozinho. Não tô sozinho tudo nessa, certo. chorando. E ela ouvindo o som do baixo, tá ela você da chorando. guitarra, já começou. Já começou a dançar com ela. Loves, né, ainda é. Tá arrumando. Se para a guitarra do Jorge. Aí, cara, tá eu e a Cláudia chorando. Eu falei, cara, o que eu tô chorando? Que lugar é esse, brother? Escuro, vazio, né? Porque tava uma galera ficava meio encostada nos Tinha um cantos. cara cortando a cebola aqui embaixo. Desculpa, eu não aguentei. Não aguentou, né? E aí eu chorando por causa da cebola que o cara tava cortando. E eu e a Claudinha ali, eu falei, meu, o que é esse ardendo. lugar? E aí, cara, fiquei ali, meu primo voltou para a vida normal dele, nunca mais apareceu só te na levou pra igreja, né? Nunca mais apareceu na igreja. E ele até fala uma parada, né? Ele fala, pô, você me levou pro surf e eu te levei para Jesus. Aí eu falei, legal, né? Legal, tudo bem, foi bom, né? Mudei a vida dele, mudou a minha, tá tudo certo, Tudo né? certo. E ele mora em Boiçucanga, perto da igreja lá de Boiçucanga e tal. Mas é isso, foi assim que eu me encontrei na igreja a primeira vez e esse choro. Mas demorei ainda a compreender Jesus, porque eu tinha que saber quem ele era, né? Tem um fato engraçado, para você ter uma ideia, que quando passavam as mulheres da congregação, né? As devotas da congregação, as mulheres e da assembleia, talvez, eu nem sei se era congregação, se era assembleia, mas elas tinham aqueles cabelos compridos, saia, tal, pá, Ou deve era ser, comprido ou era o coque, né? não era muito comprido, não era coque, essas eram compridas, na cintura. Aí meu pai dizia assim, olha as crentes, olha as crentes. Aí eu falo, tá bom, as crentes, para mim era um povo, era uma raça, Uma crente. nação, tipo, Era uma tribo. Igual quando a e- gente vai ali pros cantos ali de São Paulo, que você vê os judeus, você fala assim, os judeus. Os judeus. E ele falava, as crentes. Só que eu não sabia porque ele falava as crentes era que era por causa de Jesus, da crença delas de Jesus. Posso falar nem ele, porque há poucos dias atrás, que é engraçado essa história, que alguns dias atrás, quem é que estava comigo? Alguém da igreja chegou em casa. Poxa, eu não sei quem foi. Acho que foi Rubão. não, acho que foi o Luigi. Ele tá ao Luigi. vivo aqui, ele inclusive tá no chat com a gente. Eu acho que foi o Luigi, depois ele vai confirmar, ou foi outra pessoa, talvez se for outra pessoa vai lembrar. Do nada, a pessoa fala assim, não, seu Ali, né? Conversando alguma coisa com meu pai, falou, não, seu Ali, eu sou crente. Ué, você é crente? Eu falei, eu sou crente também, pai. Como você é crente? Você é Ele não crente? sabia. Como você quer? Aí, cara, veio na minha cabeça que para ele, crente são aquelas mulheres, Olha aquele isso. povo. Desde aquela época, ele nunca assimilou crente ao cristão, ao crer em Jesus. Eu falei, pai, Aí eu fui explicar para ele, talvez uns 30 dias atrás isso. Eu fui explicar para ele que crente era crer, acreditar em Jesus, e por isso elas eram crentes, aquelas que a gente via aquele dia, ele, eu não sabia agora. Nossa. Né? Tá, por isso que eu estou dizendo assim, era algo que era meio que proibido de falar de Jesus. Né? Eu tinha uma professora de inglês que terminava a oração em inglês, ela fazia a oração do Pai Nosso. E a primeira vez que eu fiz a oração do Pai Nosso foi em inglês, eu nunca
havia feito essa oração em português. Eu só fazia repetindo o que a professora falava. Isso na minha segunda ou terceira série do ensino Criança. Há 100 anos atrás. Fundamental. fundamental. E aí, um dia eu cheguei em casa, fui imitar o que a professora fazia com a gente na escola. Eu fiz In name the Father, the Son, the Holy Spirit, amém. Tomei um tapão. Nossa. Amém. Pum! O amém, Que é isso que você fez? o amém, meu pai me... mais vai fazer Aí eu falei, cara, esse negócio dói, cara. Por que... Aí eu falei, não vou mais falar disso não, cara. Deixa pra lá esse negócio de Jesus, de sei lá o que era. Cara, eu fiz o sinal da cruz, que a professora fazia o sinal da cruz. Fiz o sinal da cruz, pá, mandei bala no amém em inglês. Meu pai, pum, o que é isso? Já deu um na lata. O que é isso que você tá fazendo? Eu falei, não sei, pai, não sei. Não faço mais. Nunca mais. Eu não fiz mais. Explicou o cara. inexplicável esse dia. Não faço mais, cara. Vou apanhar por causa disso, cara. Agora, Ramud, faz aí. Já que você, uma das primeiras orações